16. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, na primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 8 a 16. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te bendizemos e rogamos a Ti que Tu nos ilumines, para que possamos, iluminados pelo Teu Espírito, podermos falar nesta noite o que Tu tens a falar com a Tua igreja através da Tua palavra. Ilumina os Teus servos, ilumina a mim, para que todos saiamos daqui edificados com a Tua palavra santa. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo atrasado, porque domingo passado não houve culto, no domingo atrasado, nós estávamos falando sobre servir a Cristo implica em, e vimos que servir a Cristo implica em vivermos segundo a vontade de Deus. Vimos este primeiro ponto. E vimos que vivermos segundo a vontade de Deus não é fácil. Não é uma coisa fácil viver segundo a vontade de Deus. É a coisa mais difícil que existe, é nós vivermos segundo a vontade de Deus. Porque a nossa vontade, a vontade nossa, sempre vai ser contrária à vontade de Deus. A nossa vontade sempre vai ser contrária à vontade de Deus. A nossa vontade é uma, a de Deus é outra. A vontade de Deus é que nós odiemos as pessoas, tenhamos raiva, rancor, ódio. A vontade de Deus é que nós perdoemos, amemos, vivamos em paz. A nossa vontade é uma, a de Deus é outra. Sempre vai estar em conflito a nossa vontade com a vontade de Deus. A nossa vontade é de satisfazermos a vontade da carne, dos pensamentos, mas a vontade de Deus é outra. É que nós façamos a vontade dEle. É que nós amorteçamos a nossa carne, que nós não vivamos segundo os nossos pensamentos.
Por isso nós sempre vamos estar em conflito com a vontade de Deus. Mas quando nós somos servos de Deus, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito de Deus nos capacita a nós fazermos ou vivermos segundo a vontade de Deus. Eu posso ter vontade, mas não faço, porque sou servo de Deus. O Espírito de Deus nos capacita para isso. O Espírito de Deus nos capacita para isso. Você pode ter até vontade de fazer, mas o Espírito de Deus faz com que você subjugue sua carne por causa de Deus. Viver segundo, ou melhor, servir a Cristo implica em vivermos segundo a vontade de Deus. Foi o que nós vimos no domingo retrasado. Mas vamos começar a ver mais 2 pontos sobre viver, ou melhor, servir a Cristo, em que implica ou implica em. Primeiro, nós vimos vivermos segundo a vontade de Deus. Segundo, não temer as tribulações. Servir a Cristo implica em não temer, não ter medo das tribulações. Veja aí os versículos, ou o versículo 12, versículo de número 12, do texto que nós lemos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Você vê que o apóstolo Pedro está escrevendo às igrejas, dizendo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Naquela época, na época que o apóstolo Pedro escreveu, a igreja não era assim. Não era todo mundo bem vestido, cheiroso, confortável, sentado em uma cadeira confortável, com ar-condicionado, pegava sua moto ou seu carro ou vinha a pé para a igreja. Nem local para se reunir tinha, porque não podia. Eles se reuniam de casa em casa. Irmão, hoje vai ser na sua casa, nós vamos para a sua casa, porque não podia ter templo. Quando descobriam onde os irmãos estavam reunidos, cultuando a Deus, ia um destacamento do exército romano, incitado, instigado pelos judeus, para prender todo mundo, bater em todo mundo, arrastar todo mundo para a prisão. Se você estivesse com seu filho no culto, os soldados chegavam, arrastavam você, o seu filho, arrastavam todo mundo, levavam para as prisões e colocavam para os leões comerem. Os leões comerem. Agora imagine você vendo um leão comer o seu filho, um leão faminto. Eles deixavam os leões, eles tinham os guardadores, os criadores dos leões, eles deixavam os leões famintos e marcavam o dia em que eles iriam se reunir naqueles coliseus. Você vê aquele coliseu romano, né? Aquele prédio antigo lá na Grécia, ali muitos cristãos foram comidos vivos ali pelos leões. E eles jogavam os filhos, porque quando atingem a nós, fica mais fácil de nós suportarmos.
Mas quando atingem aos nossos filhos, fica mais difícil suportar. Agora imagine um pai vendo o filho sendo jogado para os leões famintos e uma turba, várias pessoas, como se estivessem no estádio de futebol, aplaudindo e gritando, se divertindo, com o seu filho ali sendo devorado. Só porque tinha confessado o nome de Jesus. Só porque estava seguindo a Cristo. O único crime era este. Qual o crime deste que está sendo lançado para os leões? Está seguindo a Cristo. Amados, não tem mais o fogo ardente que está no meio de vós. O apóstolo Pedro escreve para a igreja, mostrando para a igreja que a igreja não podia ficar com medo, temer, recuar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ele usa esta expressão, fogo ardente, para mostrar como a igreja estava sofrendo, sendo assolada, sendo perseguida. Mas este não era o único sofrimento, a única forma de punir aqueles que estavam seguindo a Cristo. Uma certa feita, o imperador romano, conhecido como Diocleciano, ele iluminou toda uma estrada que dava acesso a Roma, praça de Roma, com cristãos untados em piche, amarraram nos postes e incendiaram, eles vivos, amarrados nos postes, melados com piche, incendiaram e iluminaram naquela noite aquela praça com cristãos gritando, sendo queimados vivos. Está na história, isso não é história contada, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que isso não foi inventado por ninguém, está registrado nos livros de história. Isso não é conto de carochinha. Por isso que o apóstolo Pedro escreve dizendo: não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós. Mas o fogo ardente tinha um propósito. Aquilo tudo tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Embora nós não entendamos o propósito de Deus, Deus não faz nada sem propósito. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Qual era o objetivo do fogo ardente no meio do povo? Provar o povo, provar os crentes. Esse era o objetivo. Provar se realmente eles estavam firmes na sua fé. Hoje não precisa nem de prova. Jesus disse assim: quando eu retornar, encontrarei por acaso fé na terra? Jesus, ele fala isso. Quando eu voltar, por acaso encontrarei fé na terra? Por que dizer que tem fé, irmãos? Qualquer um diz que tem fé. Dizer que tem fé, qualquer pessoa diz que tem fé. Agora a gente sabe se a pessoa tem fé ou não, é no momento da prova. É no momento do fogo ardente. É no momento da dificuldade, da assolação.
É no momento que chega a enfermidade, é no momento que chega a dificuldade financeira, é no momento que chega a dificuldade no casamento, é no momento que chega a dificuldade na sua vida social, material. Aí é que nós sabemos se realmente vem a prova para saber se você tem fé ou não. Dizer que tem fé qualquer um diz. Agora eu quero saber, ter fé é no momento da dificuldade. Como aqueles irmãos, os filhos eram lançados no meio dos leões, os leões famintos, e eles não desistiam, eles não recuavam, eles não voltavam atrás. Os filhos eram devorados, depois colocavam os pais para serem devorados e os outros lá olhando, e eles permaneciam firmes. Não abriam mão da sua fé. Pastor Emanuel foi mandado para um dos países, na época 1930, 1940, se não me falha a memória. E no país em que ele foi, não podia pregar o Evangelho. Desculpe, não era o pastor Emanuel, foi um casal de missionários mandados para a Coreia do Sul. Não era o pastor Emanuel, o pastor Emanuel era outro. Um casal de missionários mandados para a Coreia do Sul. Naquela época não podia se pregar do Evangelho. E ele foi para lá e ele foi descoberto. E pegaram esse missionário e toda a sua família, fizeram um buraco no meio da praça, botaram eles dentro e enterraram vivos, todos. E eles morreram cantando. No lugar que, naquele mesmo dia, centenas de pessoas foram alcançadas por Cristo, só naquele dia, por aquele ato. No lugar daquele ato, foi construída uma igreja para nada mais, nada menos que 1 milhão de crentes. Era o pastor Paul Yang-Shu. Depois estava lá na Coreia do Sul, com uma igreja para nada mais, nada menos que 1 milhão de membros. Hoje, a Coreia do Sul, igrejas com 20 mil, 30 mil membros, é congregação. É um dos países onde o número de cristãos supera qualquer outra religião. E o maior número de cristãos lá são presbiterianos, na Coreia do Sul. Não estranheis o fogo ardente, irmãos, porque eles têm um objetivo: provar-vos. O fogo ardente vem para provar a nossa fé. A fé, ela só pode ser demonstrada quando as coisas estão mal. Ter fé quando tudo está bem, qualquer pessoa tem. Quem é que não tem fé com dinheiro no bolso? Graças a Deus, estou com dinheiro aqui no bolso. Graças a Deus. Duvido alguém dizer, graças a Deus, não tenho nenhum real no bolso. Duvido. Graças a Deus estou com saúde. Duvido alguém dizer, graças a Deus estou sem saúde. Quando tudo está bem, é muito fácil ter fé. É muito fácil ter fé. Foi o que Satanás falou para Deus
em relação a Jó. Deus disse para Satanás: viste, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Também, tudo que ele bota a mão, tu abençoa. Jó era o homem mais rico, Jó era o homem mais rico do Oriente, mais rico que os prefeitos, mais respeitado do que todos os prefeitos da época, diz a palavra de Deus. Os homens mais importantes da época, Jó era respeitadíssimo. Tão respeitado era que quando passava nas ruas, os jovens se curvavam para Jó. Deus disse: pois olha lá, tira o que ele tem para tu ver se ele me... Aí Satanás disse: tira o que ele tem para tu ver se ele não blasfema diante de ti. Disse: vai lá, tira. Tirou tudo que Jó tinha. Tirou filhos, tirou dinheiro, bens, tudo. Jó permaneceu firme. Mas Deus não tinha dito: olha, Jó, isso aí é para te provar. Não, estava acontecendo naturalmente na vida de Jó, tudo isso. Jó não sabia que era Deus que estava permitindo o diabo fazer aquilo. Deus mandou o anjo avisar: ó, avisa lá Jó que é uma prova. Não, foram acontecendo, as coisas foram dando tudo errado na vida de Jó. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, a ponto de perder tudo, até todos os filhos morrerem. De uma vez só, estavam reunidos estavam os irmãos todos reunidos em uma casa, e veio um vento e derrubou a casa, matou a todos, de uma vez só. E Jó, quando soube, ele rasgou as vestes, jogou o rosto, raspou a cabeça, jogou o rosto em terra, no sinal de humilhação. E ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso depois de perder tudo, irmãos. Depois, novamente, Satanás chega e Deus diz: viste meu servo Jó, homem íntegro, reto e se desvia do mal, não há igual a ele sobre a terra. Também, pele por pele, tudo como tem, dará pela sua saúde. Depois vai lá, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. Jó ficou sob as cinzas, nu, cheio de tumores malignos. Todos desprezavam Jó, nem perto dele chegavam. Até a mulher desprezava. E a mulher um dia chegou e disse: tu ainda temes a Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó olhou e disse: mulher, tu falas como qualquer louca. Recebemos todo o bem de Deus, não podemos também receber o mal? Crente, né, irmão? Crente. Hoje, se o pastor olhar com a cara ruim para o crente, não vou mais para a igreja não. O pastor olhou para mim com a cara ruim, não vou mais para a igreja não. Eu sempre digo, irmãos, a igreja está distante do que é o verdadeiro evangelho. Do que é o verdadeiro evangelho. O crente verdadeiro, ele diz: rapaz, eu não gostei, mas eu não vou negar a minha fé, eu sirvo a Deus, não sirvo a homens. O crente verdadeiro fala isso, irmãos. O crente verdadeiro fala isso. Eu sirvo a Deus, não é a homens, estou lá para servir ao Senhor. Não importa se o pastor olhou ruim para mim, se deixou de olhar e tal. Estou lá para servir a Deus. Crente. Mas tem crente que, se o pastor olhar, irmão, tentar ir para a igreja, o pastor olhou para mim assim, meio atravessado, assim, eu fiquei assim pensando, não vou não. Imagine se chegar o tempo que vai chegar, se não agora, mas vai chegar o tempo em que pegarem seu filho, sua filha,
Isso está acontecendo agora nos países do Oriente Médio, nos países onde o islamismo impera. Tem um vídeo, um islâmico, um dos seguidores do Estado Islâmico, uma parte ala radical do islamismo, pega um bebê, tem no máximo, talvez 4, 6 meses, no máximo, se for isso, que é filho de um cristão. Ele pega a criança, joga no chão e fica pisando em cima, até matar, só porque é cristão. Está lá no YouTube, você encontra isso aí, você acessa lá. Isso não é história, irmãos. O que eu falo aqui não é história. O que eu estou falando aqui é o que é verdade. Você vai no YouTube e você vai ver. O camarada pega a criança, bota no chão e começa a pisotear até matar, só porque é filho de cristão. Imagina se fizessem isso com seu filho, só porque você é crente. Ora, se alguém olhou ruim para você, você não quer vir para o culto, quanto mais se pegasse um filho seu para poder pisar em cima para matar, porque você é crente. É que você nunca mais iria aparecer na igreja. O fogo ardente, irmãos, o fogo ardente que arde no meio do povo é para provar o povo. Falar que é crente, dizer que tem fé, qualquer um diz, qualquer um fala. É fácil. Agora na hora da prova eu quero saber. Quero saber na hora da prova se continua crente. Tem crente que o pastor precisa andar como se andasse com ovos. Aí o pastor Ricardo não dá, que o pastor Ricardo não gosta de andar com crente como se fosse com ovos, porque não é. Aí não dá. Não dá para poder agir desse jeito, porque não é, irmãos. E não é dessa forma que o pastor tem que pastorear. O pastor pastoreia com o cajado para ajudar a ovelha, mas o pastor também, ele pastoreia com a vara para orientar a ovelha. Eu estou por ver, irmãos, uma raça mais melindrosa do que crente. Por tudo está ferido, por tudo se fere, por tudo. Irmãos, o fogo ardente que estava no meio do povo era para provar o povo. Se está acontecendo tribulação na sua vida, problemas, dificuldades, é para provar o povo, irmãos, é para provar a igreja. Vejamos aí, irmãos, em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A palavra de Deus diz: olha, a chama ardente pode até passar no meio de vocês. O fogo pode até arder no meio de vocês. Mas eu quero dizer, quando vocês passarem pelas chamas, pelo fogo, eu vou estar com vocês. Eles não arderão em vocês. O fogo vem para provar. E depois de provado, irmãos, quando somos aprovados pela prova, ficamos mais fortalecidos, firmados na rocha que é Cristo. Vejamos aí João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33.
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz em mim. Vocês vão passar por aflições. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse que é para a gente ter paz, o que ele está dizendo. Vocês vão ter aflição, mas eu estou dizendo para vocês terem paz em mim, ou seja, para que vocês confiem em mim. Vocês vão passar por aflições? Vão. Jesus, ele prometeu, foi isso, aflições para nós, cruz, perseguição. Mas quando vocês passarem por aflições, não desanimem, tenham bom ânimo, fiquem animados. Não deixem de ir para a igreja, não. Não deixem de servir a Deus, tenham bom ânimo, se animem. Está passando por aflições? Se anime, tenha bom ânimo. Saiba que eu venci o mundo. Ou seja, saiba que eu controlo todas as coisas. Saiba que eu estou com vocês. Eu venci o mundo. Servir a Cristo implica nisso, irmãos. Implica em vivermos segundo a vontade de Deus, não temer as tribulações e em sofrer por Cristo para glorificarmos a Deus. Versículos 13 a 16 do texto que nós lemos, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 13 a 16. Nós, porém, estava na primeira de João, deixa eu voltar lá para a primeira de Pedro. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A palavra de Deus diz: olha, seguir a Cristo implica em sofrer por Cristo para glorificar a Deus. Eu não quero que vocês sofram, não porque vocês, como se fossem ladrões, assassinos, se metem na vida de outrem, não. Isso não, vocês não devem ser perseguidos, sofrer por causa disso. Mas se vocês sofrerem por causa do nome de Cristo, não se vergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com este nome. Servir a Cristo implica em sofrer por Cristo para a glória de Deus. E quando é que eu sofro por Cristo, irmão? Para a glória de Deus. Quando é que eu estou realmente padecendo por causa do nome de Cristo? Tantas formas, tantas maneiras de nós sofremos por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. Somos atacados pelos nossos falsos amigos. Quando nós estávamos no mundo, tínhamos falsos amigos. Por que falsos amigos? Porque os falsos amigos levam você para o que é mal. O verdadeiro amigo leva você para o que é bom. Quem leva você para o que é mal são falsos amigos. O que leva você para o que é bom são os verdadeiros amigos. Então, quando você vem para a igreja, se você visita a igreja, e aqui hoje não temos quase visitantes, né?
Mas se você visita a igreja, vem à igreja, e um colega seu vê você saindo da igreja, a mãe diz: ih, rapaz, te vi lá na igreja, tá, agora é crente, aí o irmão, aí o irmão. Você está sofrendo por causa do nome de Cristo. Aí quando a palavra de Deus diz: se você sofrer por causa do nome de Cristo, não se vergonhe disso. Você deveria ter vergonha se você estivesse sendo perseguido porque era um ladrão, porque era um assassino, porque seria quem se intromete na vida dos outros. Mas se você está sofrendo por causa do nome de Cristo, não se envergonhe disto. Pelo contrário, glorifique a Deus com o nome de Cristo. Rapaz, estava sim, graças a Deus. Tu é crente? Sou, graças a Deus, sou crente em Cristo Jesus. Ixi, rapaz, agora tu não vai fazer mais isso nem aquilo? Não tem problema, aquilo ali era quando eu era escravo, agora eu sou livre. Não se vergonhe do nome de Cristo. É o que o apóstolo Pedro está dizendo. Servir a Cristo implica em sofrer por causa do nome de Cristo. Você não aceita a ideologia de gênero? Está muito retrógrado, isso é coisa quadrada, isso é coisa do passado. Estava vendo a Globo News, fez um evento no Rio de Janeiro, e lá, defendendo a ideologia de gênero e mostrando que quem não aceita a ideologia de gênero é alguém que está atrasado, é antigo, é antiquado. O que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero é o que eles estão tentando colocar nas escolas para ensinar que não existe menino nem menina, só existe criança. Não existe esse negócio de menino e menina, não existe. A criança, quando crescer, é que vai decidir se ele é menino ou menina, ou se ele assume o papel masculino ou o papel feminino. Não tem esse negócio de masculino e feminino, não tem esse negócio de pai e mãe. Tem pais, não é pai e mãe, acabou, não tem isso mais, negócio de pai e mãe. Não tem esse negócio de comemorar Dia das Mães mais na escola. Tem uma escola no Rio de Janeiro, algumas escolas no Rio de Janeiro que já não comemoram mais Dia das Mães, é o dia da família na escola, porque tem homem com homem que cria uma criança e o menino se sente constrangido porque Dia das Mães ele não pode levar a mãe, porque são dois homens que se casaram e agora estão criando uma criança e não pode mais ter Dia das Mães na escola por causa disso. Isso é ideologia de gênero. Estão querendo implantar dentro das escolas para ensinar as crianças isto. Uma professora, um vídeo na internet, ela foi demitida em São Paulo porque ela não aceitava a ideologia de gênero. Ela gravou um vídeo e botou na internet. Ela não aceitou a ideologia de gênero, ela foi demitida na prefeitura de São Paulo. Por isso, você vai ser perseguido por causa do nome de Cristo. Porque ideologia de gênero é sinal de modernidade, é sinal de alguém que é moderno, alguém que está por dentro do que é de mais moderno, é um intelectual, é alguém que sabe respeitar as diferenças, é alguém que é exaltado. Então, ideologia de gênero, hoje você aceitar a ideologia de gênero faz com que você tenha acesso às elites. Se você não aceita a ideologia de gênero, você é rechaçado. Dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da universidade, em qualquer canto, se você for contra a ideologia de gênero, você vai ser excluído. As pessoas vão olhar para você com outro olhar. Mas você é muito preconceituoso. Mas vocês são muito homofóbicos, e outros nomes que eles utilizam para hostilizarem, para poderem coagir aqueles que não aceitam seus pensamentos. Aí você diz: não, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Ixi, tá aí, agora é cristão, serve a Cristo, aí não aceita a ideologia de gênero. Se tiver de sofrer por causa do nome de Cristo, não se envergonhe por causa deste nome, pelo contrário, glorifique a Deus com este nome.
somos perseguidos por causa do nome de Cristo. Somos perseguidos. Mas devemos glorificar a Deus, irmãos, por causa do nome de Jesus. Não podemos nos acovardar. Por isso o apóstolo Paulo afirma: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Servir a Cristo implica em vivermos segundo a vontade de Deus, não temer as tribulações e em sofrer por Cristo para glorificar a Deus. Todas as vezes que eu sofro por causa do nome de Cristo, eu estou glorificando a Deus. Eu estou exaltando a Deus. E não devemos ter vergonha. Devemos manter a nossa posição firme. Devemos manter a nossa posição firme. Ah, você não crê na evolução? Não, eu creio na criação. Deus criou todas as coisas. E tu acredita nesse negócio de Deus? Acredito. Que Deus, irmãos, em Cristo nos ajude para que nós possamos saber o que é seguir a Cristo. Sabemos o que é servir a Cristo. Porque muitas pessoas não sabem o que é servir a Cristo. Muitas pessoas pensam que servir a Cristo é vir à igreja no dia que quer, é vir na igreja no dia que dá certo, é vir na igreja no dia que dá vontade. Não, irmãos. Isto não é servir a Cristo. Não é servir a Cristo. Servir a Cristo é uma vida intensa de serviço ao Senhor. Nós queremos neste momento passar para a recepção de novos membros